é bom encontrar o Álvaro, encontrar esse monte de gente bonita, nova, que eu espero que alguns sigam as nossas carreiras. E é um tema, assim, um pouco... Dá para apagar um pouquinho a luz aqui pra frente? A minha luz, que é o suficiente. Nem eu me aguento. Bom, pessoal, só bem rápido, para quem não me conhece, eu sou bióloga na Fundação, eu estou na Fundação Zoobotânica no momento, um órgão que está sofrendo uma certa pressão para ser desmanchado, né, como vocês já têm visto por aí afora. Eu, originalmente, eu sou da FEPAM, estou na Fundação Zoobotânica há 12 anos, trabalho dentro de uma parte do museu, na seção de conservação e manejo. A gente bate de frente com outros profissionais, né, da agronomia, da engenharia de silvicultura, né, florestal, enfim, a engenharia agrícola, etc. Né. É um biólogo que trabalha nessa área rural, assim, é meio um patinho feio, né. E eu, principalmente, sempre trabalhei muito num meio extremamente masculino. Então, era assim, eu trabalhava com produtores de arroz, que vocês sabem que até hoje produtores de arroz é um grupo difícil de trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, alguns anos atrás, não vou dizer quantos, mas bastante, era aquele horror, né? Imagina, assim, chegava alguém para falar de meio ambiente da cidade, os capitalistas, como o pessoal, né? Esses capitalistas, digo lá, os capitalistas que vêm da capital e não pelo sistema, assim, né? E mulher, né? E eu tive que ouvir bastante, realmente, aquela coisa assim, não trabalho com mulher, né? Ou não entende nada. Biólogo falando em agricultura lá já é um horror, né? Biólogo mulher pior ainda, porque além de tudo é burra, né? Parte do princípio de que mulher não sabe, não entende. Então deu assim vários eventos assim bastante engraçados, que no começo eu confesso que eu chorei muito, tinha vezes assim, não sei se tem alguém que é da bacia do Rio Santa Maria, por aqui Rosário, Dom Pedrito, aquela região, que era uma região extremamente conturbada, continua até hoje, mas hoje pelo menos o pessoal fala em meio ambiente, mas na época era complicado de a gente trabalhar lá. O pessoal não me deixava ficar no hotel da cidade, né? Porque eu era vista assim como inimigo número 1 da região. Então era complicado, mas eu acho que foi uma coisa que passou. E hoje eu me sinto muito tranquila, assim, e até porque hoje eu tenho uma relação muito boa com um grupo com quem eu durante muito tempo parecia que eu batia de frente, né? Então não vejo hoje, pra mim, mas isso passaram muitos anos, tá? Mas essa questão assim de bom, homem, mulher, macho, fêmea, sabe? Aquela coisa. Hoje eu não sinto mais isso, tá? Mas eu tenho que dizer que eu fiz uma história. Então, para quem está chegando, e aí eu digo assim, ó, para quem está chegando, não só como sexo feminino, mas para quem está chegando como biólogo, é um espaço a abrir. É um espaço difícil, e aí eu gostei muito do tema, assim, que biólogos nós queremos formar, né? Então tem assim, ó, biólogo já é um espaço complicado, e biólogo fêmea é mais complicado ainda, tá? Mas eu acho que a gente consegue, e eu me sinto hoje, assim, uma pessoa, eu acho bastante realizada e bem reconhecida, e que eu consigo transitar, inclusive, muito bem nesse meio que a gente fala. Então eu me proponho assim a falar um pouquinho, né, que biólogos nós queremos formar. E eu começo então perguntando assim, quem foram as primeiras cientistas conhecidas, né? E aí a gente pode começar a voltar um pouco no tempo. No tempo, sim, nossas priscas eras, lá do Paleolítico ainda, a gente já via uma figura da mulher, como ela era assim, ela era idealizada como a deusa da fertilidade. A mulher tinha um papel importante já naquela época. E por quê? Principalmente porque era na mulher que se via o símbolo que detinha os saberes, o contato com a natureza, o contato com a vida. Então ela era uma sábia. Já naquelas primeiras figuras que hoje nós encontramos em algum lugar. Vocês vão ficar um pouco surpresos nessa situação, inclusive. E a simbologia, ela mostrava claramente assim, ó, que o macho, o homem, era o que saía na caça, e quando tinha a questão da cura, da manutenção, da conservação da vida, esse papel era da mulher. Então, se eu quiser dizer assim, ó, bom, quando é que começou a importância da mulher na ciência, nós vamos voltar desde aquela época. Tá? Mulher
teve esse papel importante e ela era considerada praticamente uma deusa. Tá? Com o tempo, isso foi mudando. E aí tem uma outra figura que talvez muitos se surpreendam. Cleópatra, sim, era uma pessoa que era ligada à ciência. Por que Cleópatra, as pessoas surpreendem? Olha Cleópatra! Cleópatra era a domadora, né? Bom, domadora também. Mas como é que ela domava? Exatamente porque ela tinha o conhecimento. E como é que Cleópatra morreu? Até hoje é uma dúvida, se ela morreu picada por uma cobra ou se ela morreu por ingestão de ervas, que inclusive tem uma figura bastante comum que eu vou mostrar em seguida, que era exatamente o que? Era ela e os empregados, mais 2 servas dela, que ingeriram ervas. Tá? Ou seja, ela era uma pessoa conhecedora da ciência, ela sabia manipular plantas, ela sabia manipular se foi com a cobra ou se foi com as plantas, não interessa. Ela sabia como fazer isso. Ou seja, nós podemos... Próximo. Essa é uma figura bastante comum e ela retrata exatamente o suicídio da Cleópatra, né? E então, aí é que se alega que será que ela morreu picada por uma cobra, né? A famosa história do romance que a gente vê nas novelas, nos filmes e tudo. Ou ela efetivamente morreu ingerindo as famosas plantinhas que ela tinha no anel, que todo mundo já fala também, né? Então, como Cleópatra morreu, não se sabe. Agora, Cleópatra morreu usando conhecimentos científicos. Então, se a gente quiser voltar a discutir, bom, será que ela era cientista? Não sei se ela era cientista. Ela era, assim, negociante, ela era política. Agora, ela tinha o conhecimento da ciência. Assim como as mulheres lá no Paleolítico, elas tinham o conhecimento da ciência, porque elas manipulavam plantas, elas eram o elo de subsistência. Isso tudo foi continuando até que na Idade Média, ainda naquela famosa figura da deusa, a mulher, a deusa, a sábia, o que elas passaram a ser? As bruxas. Porque até hoje, né, as bruxas, foram milhares de bruxas sacrificadas. Quem eram as bruxas? Eram as mulheres que tinham conhecimento. Eu estou vendo que a carinha de vocês está um pouco surpresa, mas eu acho que eu trouxe, não sei bem se era o enfoque que vocês queriam das mulheres na ciência, mas nós temos que fazer esse resgate, né? O que era? Então, quando nós hoje olhamos, assim, de vez em quando, pega e diz, ih, lá vem a bruxa chegando, eu digo, ótimo, eu tenho até um gato preto, eu estou completa, né? Porque eu tenho o Vitor, meu gato neguinho, faz bem parte do contexto de bruxa, estou completa, né? E eu me sinto muito feliz com esse título, de vez em quando. Bruxa, em sânscrito, significa mulher sábia. Por que elas eram consideradas bruxas? Porque elas tinham um conhecimento que muitas vezes lhe permitia manipular a vida, manipular a natureza. Tá? E elas eram, vou passar um pouquinho ainda, elas conheciam aquela questão da cura das enfermagens. Pode passar o próximo, assim. E aí, então, inclusive, a gente vê, né, que o conhecimento das ervas, as mulheres eram consideradas as pecadoras, eram as hereges. E aí começou, inclusive, um grande conflito com a Igreja Católica, principalmente, né, que considerava, então, aí foi realmente a caça às bruxas, né, porque elas estavam indo de encontro, e não ao encontro, de encontro à vontade de Deus, que se alguém tinha que morrer era porque Deus assim queria, e a Igreja Católica começou então, durante um certo período da história da humanidade, fazer uma campanha muito grande. As mulheres que detinham esse conhecimento, elas então eram consideradas, eram as pecadoras. Então a gente tem mais é que matar, pecador tem que matar, sabe? Isso era o pensamento. Com o passar do tempo, então, o cristianismo começou, e aí vem um pouco ao encontro daquele videozinho que a gente viu, começamos a chegar naquilo assim que é chamado período patriarcal. E as mulheres, então, elas foram colocadas num plano inferior, e então, elas que eram as sábias, tá? Elas passaram a ser objeto do pecado, elas estavam ao serviço do diabo.
Então aí mais ainda se fortaleceu a figura da bruxa como aquela figura negativa, né? Tá lá o panelão, né? Elas preparando assim, claro que as piores coisas do mundo, né? Não preparando num panelão as suas ervas medicinais, mas elas preparando assim a desgraça do mundo, porque bruxa é, primeiro, que era a figura do pecado, era a figura, e muitas vezes, inclusive, tu colocava a figura da bruxa, que é sempre uma pessoa muito feia, muito maldosa, junto, inclusive, com um diabo, que era a ideologia, exatamente, né, mostrando aquela figura contrária aos preceitos da Igreja Católica na época. E era esse, então, o período da caça às bruxas, que milhares delas foram queimadas. O próximo. Depois, uma coisa que a gente chamou muito a atenção, na história medieval, a observação ela era muito ligada também à poesia. A ciência era muitas vezes, então nós tivemos todo um movimento histórico, cultural, muito ligado também, nesse sentido, à visualização da natureza como um conjunto. Mas também foi uma época em que começou a se desenvolver um novo momento da ciência. E esse novo momento da ciência, que foi então a ciência moderna, se começaram a desenvolver métodos, tecnologias, e aí, por exemplo, eu dei só alguns exemplos, mas nós temos assim toda a descoberta de novos equipamentos, né? Surgiram o telescópio, o microscópio e outros grandes aparelhos que deram um incentivo, digamos assim, uma nova visão científica. E aí, essa nova visão do mundo, o cosmos, não era mais aquele espaço organizado e fechado que se via no tempo da poesia, mas ele passou a ser um universo com dimensões muito amplas. Então, o corpo humano deixou de ser visto como um corpo humano, ele passou a ser visto como um envoltório que dentro do qual a gente tinha um fígado, um coração, um estômago, tá? E dentro desses tu tinha estruturas menores. Assim surgiu a evolução da ciência. Próximo. E aí então começou uma nova época no qual os homens passaram a usar a ciência para iluminar caminhos da civilização. Veja que eu estou usando a palavra homens. Não só homens fizeram a ciência, a evolução da ciência, mas se vocês fizerem, e eu fiz de propósito, algumas listas falando quem foram ou quem são os mais influentes cientistas de todos os tempos, tem uma lista: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Lavoisier, famoso Berrioz, né, que todo mundo sabe. Próximo. Lá no restaurante da Fundação Zoobotânica também. A gente tem o Lavoisier todos os dias. Charles Darwin, Louis Pasteur, Sigmund Freud, Albert Einstein e Niels Bohr. Uma lista dos 10 principais cientistas, assim, todos homens. Será que nunca teve nenhuma mulher famosa nessa época? Deve ter tido, mas elas não aparecem nas listas. E isso é uma coisa bastante interessante, porque essa lista é atual. Então, se nós olharmos isso, sim, a gente ainda tem uma certa dúvida, né? Pode passar? Porque quando tu compara os desenhos e as gravuras, mesmo de séculos atrás, quem eram as professoras das ciências, quem eram as professoras das artes? Eram mulheres. Aqui no caso, mulheres ensinando geometria, que é a base do quê? Da engenharia. E aí tu começa realmente, né? Tu não vê um homem fazendo esse ensinamento, são mulheres que fazem o ensinamento. Mas não aparecem mulheres nesses desenhos e nessas listas importantes como cientistas. Aí é aquela outra figurinha, e eu já ouvi essa discussão, que eu digo, eu fico louca quando eu vejo essa discussão, mas em todos os casos, pensamento dominante, né? O símbolo do macho fêmea. O macho é visto como aquele que vê para o alto, tá? Gente, aquela coisa assim, é o ser superior. E a fêmea é a submissão, é a que está assim para baixo, é um ser inferior. O próprio símbolo significaria isso. Pô, aí tu começa a perguntar, pô, será que foi feito nessa ideia? Eu não sei quem criou o símbolo. O pessoal sabe explicar melhor do que eu. Mas também nunca pensou sobre esse enfoque. Pois é. E esse é o enfoque que a gente pergunta. Pô, será que foi pensado
que a mulher é o ser submisso que está para baixo e o homem foi... Sabe? É uma coisa que a gente fica pensando, tipo, eu não sei. O dia que me comentaram isso, eu achei tão interessante a discussão, mas nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Dúvida para muitos ficar pensando a respeito disso agora. Próximo. E aí, eu resolvi procurar uma outra lista, eu digo, vamos procurar. E o Smithsonian, não, vários, não vamos referir a um instituto. Vários institutos mundiais começaram há alguns anos a fazer listas já de cientistas mulheres. Então, na verdade, essa lista é imensa de grande. Nós temos muitas mulheres cientistas no decorrer dos séculos. Só que, por algum motivo, elas não estão tendo destaque. Então, cabe talvez a gente perguntar, bom, aí as mulheres na ciência, nas mais diferentes áreas da ciência, na área biológica, na área química, na área política, né? Então, o Primavera Silenciosa, para quem, né, já que eu faço, né? Então, N pessoas ligadas, algumas diretamente à nossa área de atuação, outras ligadas a outras ciências, estão aí, elas são famosas, mas elas não têm talvez o espaço. Por que não tem espaço? Eu não sei. Escrever a história das mulheres brasileiras cientistas também é reconhecer a participação feminina. E isso foi importante. O próprio CNPq tem no seu site um cantinho já direcionado para... Eu já estou terminando o meu tempo. As pioneiras, elas abriram as portas, tá? E a partir delas nós tivemos, assim, comprovação de que a ciência, ela não pode prescindir da figura feminina, tá? Agora, pode passar mais um pouquinho, eu acho que também no videozinho que apareceu se discutiu um pouco a questão, né, da educação, do avanço da educação, o direito da educação para o sexo feminino, né? E aí eu ouso, um colega meu que falou assim, Luísa, tu sempre faz perguntas no fim da tua palestra. Eu digo sim, porque eu não quero passar, eu quero que as pessoas fiquem refletindo naquilo que eu falei. E aí eu vou colocar de novo uma pergunta para vocês, assim, ó. Hoje nós temos uma gama muito grande de mulheres atuando, assim, nos mais diferentes setores. Mas a gente tem, hoje, ainda uma supremacia masculina, tá? E aí, eu tenho que dizer assim, ó, eu acho bárbaro, eu vim assim com uma sala onde tem bastante homem falando, minha área de biologia. Eu quando fiz biologia tinha 3 coitadinhos lá, que a gente assim, eles, eu lembro, alguns anos atrás, né, era biologia, até era muito engraçado, que tinha biólogos com supremacia feminina com 2 ou 3 homens, e na geologia era o contrário, né? Como as bibliotecas eram juntos, a gente cruzava muito, assim, né? Naturalmente saíram muitos casamentos também dessa integração. Hoje em dia não precisa cruzar com outra, a gente cruza no próprio meio mesmo, tá? Então é muito bom ver bastante biólogos masculinos também, não só biólogas mulheres, mas isso é importante. Mas vocês vão ver que nós temos um problema independente do sexo. Nós vamos ver que nós temos um problema de sexo. Primeiro, por que hoje ainda nós temos uma supremacia masculina? Tá? Isso depende daquela questão da mulher ter uma dependência econômica, muitas vezes ela depende de um homem para lhe sustentar. A dificuldade da profissão e a família, bom, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter uma casa, eu tenho um marido, então eu não posso compatibilizar com a profissão. Mas isso, de novo, isso independe de ser biólogo ou qualquer coisa, é a mulher, o papel da mulher na sociedade. Há efetivamente uma supremacia do pensamento machista? Há ou não há? Em alguns meios há, com certeza. Tá? Falta de políticas setoriais de apoio à pesquisa, inclusive. Por que eu vou dizer, nós hoje se olharmos qual é a nossa política de pesquisa, apoio à pesquisa no Brasil, dá vontade de chorar, não dá para discutir muito, né? Porque realmente é muito triste. E falta de políticas específicas, inclusive, relacionadas com questões de gênero. Vive-se criando Secretaria de Mulher, Secretaria de Direito, não sei das quantas, Secretaria de A, B, C Direitos, mas na prática, vamos olhar bem os ministérios e secretarias de direitos das minorias, que eu fico furiosa quando eu ouço essa palavra, mas nos casos é o que se fala, né? Então aí tu tem toda a gama das minorias, inclusive mulheres, índios, negros e quilombolas, tá? Como disse aquele nosso ilustre deputado Heinz, tudo aquilo que não presta. Tá? Então, mas é bem
Ele é famoso por causa disso, né? É o que ele falou. É o que ele falou, ninguém negou, né? Eu não estou inventando. Luiz Carlos Reis, para quem não conhece, é o cara que está tirando o símbolo dos transgênicos agora também, entre outras maravilhas que ele propõe. Mas o Luiz Carlos, ele é o típico, assim, que tem esse pensamento dominante. E eu daí coloco essas perguntas para vocês, né? Pode passar? Bom, e eu posso dizer bem assim, ó, como é que eram as esposas do passado? Lá estava a esposa cuidando da criancinha, né? Era o papel dominante do macho. A esposa atual está discutindo, está questionando, né? Será que aquela lá é o nosso papel do futuro, né? Então, não sei, eu não gostaria que fosse. Eu confesso que eu prefiro compartilhar espaços, eu não quero que alguém que me sirva. Até porque eu também não serviria, numa época passada, para ficar servindo, sabe? Então, questionar sim, mas discutir e consensar. Próximo. E aí, então, eu vou realmente terminar minha palestra, principalmente em função do tema que biólogos nós queremos formar. E aí é um discurso bem para biólogo independente de macho ou fêmea, como eu digo, tá? Então, como é que é a situação atual na área da ciência biológica? Nós disputamos entre nós, biólogos macho, bióloga fêmea, disputam espaço entre si pelo sexo ou pela capacidade institucional? A gente discute, talvez. Bom, eu não gosto, eu acho que tu não é competente, eu vou tomar teu lugar, mas independente de ser mulher ou de ser homem, eu disputo, é uma disputa, não creio que seja nós, pelo menos eu não vejo, posso estar enganado, mas eu não vejo hoje uma disputa entre sexo no ramo da biologia. Eu tenho dúvida, sim, terá a questão do gênero alguma influência no desenvolvimento da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento? Eu acho, nesse aspecto também não. Agora, eu acho sim, e aí eu digo isso claramente, não serão eventuais preconceitos, e eu fiz questão de separar a palavra preconceito, tá? Em relação da profissão que atua na ciência da vida. Isso que eu acho que talvez nós, como biólogos, tenhamos que pensar um pouco. Pessoal, tem gente que está ocupando o nosso espaço. Se nós, como biólogos, não ocuparmos, alguém vai ocupar. E aí vai ser independente se vai ser homem ou vai ser mulher. É uma questão de espaço profissional. Essas são as reflexões assim, que eu trago para nós depois, acho que a gente vai ter tempo para debater, para conversar. Mas de qualquer forma, sintam-se bem como bruxas, como sábias, e vocês, os que fazem parte dos bruxos também. E depois a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada.